com o patrocínio das soluções de tesouraria do Novo Banco. Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Hugo Chávez tomou conta de um país onde sobrava o petróleo, a miséria e a falta de uma política de desenvolvimento. A falta de uma estratégia económica levou com muitos rendimentos do petróleo para comprar tudo o que a Venezuela não produzia. Foi também seguida pelo atual presidente, Nicolás Maduro. Durante anos, a estratégia de Hugo Chávez resultou. Tal como no Brasil, surgiu uma classe média na Venezuela. Mas com a deteriorização da situação económica, o excesso das importações e a ausência quase total de produção nacional, o comandante introduziu medidas que se tornaram cada vez mais impopulares. Hugo Chávez procurava transferir para o seu Delfim o crédito político que ainda lhe restava e que caía de dia para dia. Apesar das enormes receitas petrolíferas, Chávez não usou uma parte dessa receita para fomentar o desenvolvimento e preparar o país para um tempo de vacas magras. A economia venezuelana dependia do financiamento de um Estado que, por sua vez, dependia financeiramente de fatores externos e das receitas petrolíferas. Sem produção própria e desleixando o setor primário, os bens importados começaram a faltar, em especial depois de Nicolás Maduro subir ao poder. Maduro caiu sobre a classe média para financiar o Estado e a sua política económica também se esqueceu de setores estratégicos. Hoje, a comida falta nas prateleiras dos supermercados e os preços tornaram-se proibitivos. A escassez de produtos fez disparar a inflação na Venezuela, que em 2015 registrou o valor mais elevado do mundo, de 180%. E o cenário é ainda mais negro para os próximos anos, com estimativas do Fundo Monetário Internacional a apontar para que a inflação atinja os 720% este ano e os 2.200% em 2017. A inflação e a falta de bens básicos no país têm desestabilizado a política na Venezuela e levantado a hipótese de um possível referendo revogatório. A crise económica e social na Venezuela é hoje o tema em debate na Comissão Executiva. Para esta hora de conversa, conto com Vânia Câncio, António Neto da Silva e Fernando Antas da Cunha. Bom dia a todos. Fernando, comece consigo. Como é que se chegou a uma situação tão extrema num país com tanta riqueza? Eu penso que isto é recorrente não só na Venezuela. A Venezuela, de facto, é um caso que neste momento é extremo, porque isto começa em 1999, com a eleição de Hugo Chávez. Estamos a falar de um país que, durante décadas, acabou por vir a fazer um percurso que era um percurso positivo, ainda que tivesse muita pobreza, mas era paulatino, mais ou menos coerente. E, efetivamente, com a chegada de Hugo Chávez, houve aqui uma alteração de paradigma brutal. É um país que está alicerçado no petróleo, é a única coisa que tem, e que não aproveitou essa enormíssima riqueza para, ao fim e ao cabo, investir em infraestruturas que lhe capacitassem produzir outro tipo de bens. Muita gente não sabe, mas a Venezuela, estamos a falar que tem a maior reserva de petróleo do mundo, com 24,3% ou 24,7% das reservas mundiais de petróleo, à frente, inclusive, da Arábia Saudita. O que acontece é que o petróleo, em 2013, estava a 115 dólares o barril, neste momento está a 45, agregado ao facto de Hugo Chávez ter tratado pessimamente mal o investimento estrangeiro, e acabou por nacionalizar um conjunto de empresas estratégicas do país, e que tudo isto resultou numa enorme bomba atómica, ainda por cima, aí com enormíssimo azar de terem uma crise energética enormíssima provocada pelo El Niño. Portanto, ou seja, tudo isto acaba por resultar do seguinte: por um lado, as exportações de petróleo, que representam 92% das exportações total do país, não chegam minimamente para fazer face às necessidades primárias do país. O investimento estrangeiro parou completamente, muito pelo contrário, sai diariamente do país porque entendem que não existe mínimas condições. Eu estava a ler agora para preparar este programa e estamos a falar que o Presidente autorizou os trabalhadores a tomarem conta das fábricas que, de alguma forma, possam estar a esconder estoques para impedirem o fornecimento de bens ou de produtos para supermercados, etc, etc. Portanto, ou seja,
Na minha opinião, aquilo que se está a verificar é que o caminho é cada vez mais descendente. Portanto, é cada vez agudiza mais os problemas sociais, vai ter que necessariamente acabar com a saída do atual Presidente. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, é uma questão de tempo. Já deveria ter acontecido em dezembro. Temos mais uma vez um país com um regime presidencialista em que depois é boicotado pelo próprio Congresso ou pelo próprio Parlamento, o que se verificou agora no Brasil, o que de alguma forma Obama, que não tem rigorosamente nada a ver com este tipo de pessoas, acabou por ter que lidar no Congresso norte-americano. E quando as maiorias são diferentes no Parlamento relativamente aos presidentes que têm o poder executivo nestes países, ao contrário do que acontece em Portugal, porque Portugal é um sistema semipresidencialista, nestes países é um sistema presidencialista. Ao fim e ao cabo, o presidente é como se fosse o nosso primeiro-ministro, mas que não tem apoio no governo para passar uma única lei, com a enormíssima agravante que na Venezuela manifestamente controlam o poder judicial, que devia ser um poder totalmente independente, que devia ser totalmente isento, e que na realidade esta situação tem vindo a resultar porque o Tribunal Constitucional acaba por não deixar passar um conjunto de leis que são aprovadas no Congresso e, consequentemente, a situação cada vez se agrava mais. Por isso, não se prevê rigorosamente nada de bom nos próximos tempos. Quer dizer, estamos a falar em inflações, eu nem sei o que isso é, quer dizer, 720%, que é o que está... Em 2017, dizer, não é? Já 180 tinha sido a maior do mundo. De repente estamos a falar 7 vezes quase mais, ou 6 vezes, ou 5 vezes, em 2016. 2.200% em 2017. Com aumentos, e na minha opinião, e não sendo economista, aqui o António poderá com certeza dar-nos uma boa ajuda nisso, mas aumentar 12 vezes o salário mínimo nacional no último ano, o que faz é que vai levar a que estes preços continuem a aumentar cada vez mais. O mercado negro igualmente, por isso, de facto, a situação na Venezuela é uma situação extremamente preocupante e que, na minha opinião, só se vai inverter com uma mudança política, das cores políticas e com uma maior segurança no país. Para terminar, estamos a falar em que no top 10 das cidades mais violentas do mundo, 3 da Venezuela estão lá, sendo que Caracas encabeça esta lista. Com homicídios absolutamente desmedidos por per capita, e por isso, de facto, é um país que é muito preocupante hoje em dia analisar, seja em que prisma for, político, social, económico, seja lá qual for. António, qual é a sua visão sobre este país? Não, para se ter uma visão exata era preciso estar a viver lá e a viver as condições em que o país está. Mas, de facto, a Venezuela é um caso típico dos países onde um indivíduo iluminado, vamos chamar-lhe assim, populista, como Hugo Chávez e agora Maduro, a forma como eles atuam, por um lado, parece haver um nível de corrupção fora do normal. De tal forma que o próprio ex-presidente do Uruguai foi um homem que entrou pobre e saiu pobre. Aliás, nunca deixou de viver na sua cabana enquanto foi presidente. Disse ainda há pouco tempo que Nicolás Maduro está louco. Foram as palavras que ele disse de uma forma clara. Mas estes países em que há petróleo, há sempre uma tentação que é o contrário daquilo que é aquela sacrossanta regra de é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. E, consequentemente, os responsáveis a este nível de populismo encararam as receitas do petróleo com qualquer coisa que seria inesgotável. E o Fernando ainda agora referiu, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo e, portanto, até pareceria que o petróleo seria inesgotável. Não contaram, obviamente, com uma diminuição drástica de preço como aquela que aconteceu, e aquilo que faziam era ir dando o peixe particularmente aos seus apaniguados, sem criar uma estrutura de consolidação de produção, de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento de serviços que permitisse ao país ser, vamos lhe chamar, autossuficiente nessa produção, sem estar absolutamente dependente do petróleo. Isto aconteceu, coisas deste género aconteceram em Angola e acontecerão um dia nos países árabes quando as coisas forem mais transparentes. E, consequentemente, nós temos uma situação em que a população está
completamente desencantada com o chavismo e com o madurismo. E votou de uma forma muito clara a vitória da oposição. A oposição ganhou as legislativas, o presidente, que é populista, que, portanto, se sente como se sentiam os reis no antigamente, representantes de Deus na terra, e o povo é completamente estúpido e, portanto, escolheu mal e o presidente é que vai ter que corrigir a coisa, começa a promulgar medidas excepcionais que lhe permitem a ele conservar o poder. Claro. O que é certo é que hoje a pressão interna e a pressão internacional são de tal forma que Nicolás Maduro não tem, a menos que queira um banho de sangue e uma guerra civil na Venezuela, não tem nenhuma hipótese de fugir ao referendo relativamente à sua permanência no cargo e fugir em 2016. Eu não acredito que a Venezuela ultrapasse o fim de 2016 ou com o referendo feito e, tudo indica, Nicolás Maduro fora do poder e o chavismo fora do poder, enfim, será de uma forma progressiva, porque as coisas não se mudam de um momento para o outro. Há muitas zonas que não são aquelas zonas de eleição, onde as pessoas são eleitas e as estruturas estão preparadas para aguentar ainda o chavismo durante uns tempos, mas os decisores já não o serão, ou então vamos ter, infelizmente, uma guerra civil na Venezuela, coisa que eu, obviamente, não gostaria de ver. Eu tenho pela Venezuela um dever de coração. A minha primeira namorada, quando eu tinha 9 anos, imagina, era venezuelana, filha de um construtor civil português. Como sabem, a comunidade portuguesa na Venezuela muito grande, não é? é muito grande. E eles viviam felizes na Venezuela, naquela altura. Consequentemente, a Venezuela era um país bom para se viver nessa altura, onde o empreendedorismo, o desenvolvimento da atividade empresarial, o investimento fluía de uma forma normal e, consequentemente, é um país que tem todas as condições, porque é um país extremamente rico. E é precisamente este populismo, aliado também a alguma falta de visão de algumas multinacionais que exageram quando têm elas o poder monopolista ou oligopolista em determinadas áreas da economia, que acabam por permitir que o povo também ele se desencante com a forma que funcionam e ponha no poder os populistas, é precisamente este equilíbrio que é preciso no futuro ter-se. É preciso que as estruturas multinacionais percebam que é no seu interesse que a população seja remunerada e tenha um nível de vida que lhe permita criar os seus filhos, desenvolver a sua vida cultural, etc., e que, portanto, não queira produzir mais-valias a todo o custo. Isto não é no interesse das próprias multinacionais, porque depois as coisas acontecem como aconteceram com a eleição de Chávez, precisamente como reação àquilo. Só que agora, depois da aplicação destas medidas populistas, eu espero que o Podemos não ganhe, por exemplo, em Espanha, porque as dimensões são diferentes, mas provavelmente iríamos no mesmo caminho. Com estas medidas populistas, passado pouco tempo, a situação é ainda pior do que aquilo que era a anterior. A população está na miséria, não há dinheiro para que as empresas comprem os seus inputs, e a Venezuela depende muito de inputs importados, e não há dinheiro, obviamente as empresas não conseguem trabalhar. Qual é a grande medida de Maduro relativamente às empresas que não conseguem trabalhar? É qualquer empresa que feche as suas portas passa a ser nacionalizada, passa a pertencer ao povo, e o povo, dizia ele há poucos dias, eu conto com o povo para produzir aquilo que os capitalistas não querem produzir e estão a tentar boicotar-nos. Isto está tudo ao contrário. A própria LATAM, que é aquela companhia aérea chinesa ou brasileira que resultou da fusão de duas, deixou de voar para a Venezuela. A Lufthansa também já anunciou que não pura vai e simplesmente voar não consegue transformar em divisa forte aquilo que é o pagamento feito em termos nacionais. Portanto, nós estamos numa situação na Venezuela absolutamente no limite, e eu espero que isto não descaia para uma guerra civil. Vânia, qual é a sua visão sobre a Venezuela? Exatamente a mesma visão do Fernando e do António.
tudo isto originado por medidas populistas de base numa economia apenas direcionada e suportada na exportação do petróleo. Portanto, a dependência do petróleo em si acabou por gerar esta crise económica, que efetivamente começou a dar os grandes sinais a partir de 2013, com a subida de Nicolás Maduro ao poder. Foi nessa altura também que o barril do petróleo começou a descer em termos de valorização. Falar em crise económica implica falar em dinheiro, portanto, a falta de dinheiro ou a má aplicação do investimento, neste caso específico, vai gerar a escassez de produtos, que é o que de facto é mais falado e é o que está aqui em causa. Portanto, escassez de produtos vai disparar a inflação. Isto com base não só na peça, mas também com base naquilo que o Fernando disse. A Venezuela teve em 2015 o valor mais elevado de inflação do mundo. Falou-se também nas estimativas do FMI para este ano de 720% de inflação e de 2.200 para 2017. Pegando no exemplo que há pouco o Fernando deu, que não temos noção do que é uma subida de 720% ao ocorrer este ano da inflação. Podemos dar o exemplo simples de um pacote de leite, 1 litro de leite, que hoje custa 1 euro e que ao final do ano vai custar 720 euros. Portanto, é este... Isso é 1000%. Era 7 euros e... Peço desculpa. Tem toda a razão. 7,20 euros. Portanto, a subida é esta e a comparação é efetivamente esta, para tentar contextualizar. Podemos falar também na desvalorização da moeda, que nos últimos 2 anos caiu 93%. E o facto da dependência de exportação de petróleo limitou muito a produção interna, o aproveitamento de outras matérias-primas, sendo que muitos dos bens essenciais são ainda financiados pelo Estado. Portanto, quem quer farinha de milho, quem quer arroz, quem quer azeite, todos estes produtos são financiados pelo Estado. Portanto, lá está, a direção e o direcionamento do retorno da exportação de petróleo não foi efetivamente feito para fomentar a economia e para haver o crescimento e prosperar a nível de investimento estrangeiro também. Depois temos os vários pontos que indiciam não só a crise económica, que essa sim é evidente, e que vai alastrar para uma crise social, para uma crise política e para uma crise humanitária. Não é querer exagerar, mas há quem identifique já o que se passa na Venezuela como uma crise humanitária. Portanto, as filas de horas nos supermercados, sem a garantia de que vão ter efetivamente produtos para adquirir, a necessidade de Nicolás Maduro e o seu executivo, neste caso, controlar o próprio consumo para desviar do mercado negro aquilo que possa estar, segundo ele, ocultado em armazéns e fábricas pelos privados. As famílias habituaram-se a fazer menos uma refeição diária, o que racionalizam de uma forma diferente os bens essenciais. A Coca-Cola deixou há pouco tempo de fazer produção na Venezuela por falta de açúcar. Portanto, tudo isto, lá está o investimento... Falta de açúcar na Venezuela. Na Venezuela, exatamente. Portanto, o subaproveitamento das matérias-primas e a escassez das mesmas neste momento, a inércia para a produção que já devia ter havido há muito tempo para suportar exatamente este tipo de situação. Depois temos a inflação, já falámos disso, os aumentos salariais que em 2 anos foram 12%, sendo que o último foi agora no dia 1 de maio, de 30%. A imprensa local diz que são insuficientes e contraprodutivos. Claro. Exatamente. Porque ao aumentar os ordenados e não havendo produtos, automaticamente os preços dos produtos, que são poucos que existem, vão aumentar. Claro. Por isso é totalmente contraproducente. Será aquela visão de vamos dar ao povo, para o povo sentir que nós estamos a dar, mas ao mesmo tempo acaba por ser um engano, não é? Porque se chegam ao supermercado e não têm poder de compra. Não têm, mas não é isso. Quer dizer, eu penso é que o que Nicolás Maduro está a fazer é tentar a qualquer custo manter-se no poder. Ou seja, enganando o povo, não é? É enganando. Ou seja, basicamente ele está sempre a apelar, é um facto, perdão, que a pobreza, quando Hugo Chávez entrou no poder na Venezuela, em 1999,
era de 71%, em 2013 era de 30%. Foi feito aqui um trabalho notável, aparentemente, mas um trabalho notável à custa da subsidiação do Estado. Claro. E que, naturalmente, seja neste país, seja em qualquer outro, tem, obviamente, os dias contados, porque não é possível. Porque, como dizia o António, e muito bem, é dar o peixe e peixe à farta em vez de ensinar a pescar. E o que acontece é que haja qualquer situação exógena, em particular a crise no petróleo, e imediatamente esta situação inverte-se. Mas, nessa altura, o que é que nós deveríamos fazer? Qualquer país deveria fazer era apelar a investimento estrangeiro, apelar a alianças com outros países para tentar ajudar. O que é que a Venezuela tem? Tem as portas todas fechadas, porque naturalmente ninguém, neste momento, com aquele regime, está disponível para ajudar, até porque qualquer investimento que seja feito neste país é um investimento de alto risco. Além do facto de poder levar um tiro e acabar morto, a probabilidade de eu construir qualquer coisa e que no dia seguinte esteja nacionalizada é imensa. E por isso, isto não é uma coisa que, mesmo com a saída de Nicolás Maduro do poder, que se altere de um dia para o outro ou de um mês para o outro. É uma coisa que vai demorar o seu tempo. Agora, naturalmente, que estas medidas, estamos a falar que neste momento, repare, o contrassenso para combater a crise energética, chegamos ao ponto de ter 2 dias por semana de trabalho, em que as pessoas têm, por um decreto presidencial, durante os próximos 2 meses, à quarta, quinta e sexta-feira, o setor público todo está de folga. Quando, E, portanto, quando há provas evidentes de que se consome mais em casa do que as que a pessoas trabalhar. que têm tempo para ir para os supermercados, para as filas, etc. Ou seja, isto demonstra que só é possível num país em que não produz coisíssima nenhuma. Claro. Porque, caso contrário, era impensável parar um país, estamos a falar em parar um país 2/3 do seu tempo de calendário, não é útil, é de calendário. E por isso, como é que isto se para? Não faço a mais pequena ideia, mas eu só vejo pelo menos um indício, quer dizer, que naturalmente tem que mudar esta direção política para que a ajuda internacional possa realmente entrar em força e os privados comecem novamente a investir, quer dizer, não vejo outra forma disso ser feito. Não é? Eu acho importante compreender a questão da inflação, porque é de facto uma questão central. Eu faço-vos lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve uma inflação brutal. Aliás, os alemães são completamente psicóticos em relação à inflação. Qualquer coisa que vá acima dos 2%, eles começam a ficar nervosos. Isto porquê? Porque a inflação afeta toda a gente, mas fundamentalmente afeta as pessoas que têm rendimentos fixos, como é o caso dos reformados. Centenas de milhares de reformados na Alemanha, com o nível de inflação que a Alemanha teve naquela altura, acendia o forno do fogão a gás e o casal de velhinhos metia a cabeça dentro do forno de fogão. Centenas de milhares de alemães. Isto aconteceu na Alemanha. Aquilo que acontece com a inflação é, eu vou simplificar, não vou estar com rigores de décimas ou contradécimas, é que quando a inflação atinge níveis de 700%, ou se faz como se fez no Brasil durante muitos anos, até ao Fernando Henrique Cardoso conseguir inverter a situação, que é indexar todos os rendimentos à inflação, o que produz ainda mais inflação, obviamente. Ou, então, o que acontece é que quando há uma inflação de 700%, as pessoas perdem, no fim de um ano, têm 700%, o seu salário compra 700% menos em termos de produtos. Quando se faz um aumento de 30%, ainda ficam 670% para cobrir. Portanto, os aumentos de salário, ao fim e ao cabo, perante um nível de inflação deste tipo, são absolutamente irreais. A inflação provoca ainda outra coisa. É que, o Fernando já disse que a Venezuela praticamente não produz nada, mas, enfim, produz a necessidade de desvalorizar a moeda face ao estrangeiro. Quando se desvaloriza a moeda, os produtos estrangeiros ficam caros. Quando as indústrias incipientes, para além da do petróleo, que não é incipiente, mas as indústrias precisam de inputs para funcionar, e os preços sobem, por exemplo, se há uma desvalorização, imaginemos de 30%, os preços sobem de um momento para o outro 30%, pelo mero efeito de desvalorização da moeda. Os custos sobem imediatamente 30%. Logo,
A empresa tem que refletir no preço do seu produto uma subida imediata de 30%. E tudo isto é uma pescadinha de rabo na boca. Uma pescadinha de rabo na boca. Eu lembro-me ainda, em 1976, 77, quando eu comecei a fazer a minha casa no Porto, eu fui pedir uma parte emprestada à Caixa Geral de Depósitos. Declarei os rendimentos que tinha na altura, eu era professor da Faculdade de Economia, e estava como não permanente na Comissão de Planeamento da Região Norte, e eles, para aquele nível de rendimento, o valor que calcularam de taxa de juros foi de 8% para o meu empréstimo. Como a inflação estava nessa altura à volta dos 33%, eu demorei 3 anos para pagar a casa, praticamente não tendo pago nada. Passado 3 anos, o empréstimo estava comido. Portanto, também funciona assim, ao contrário, para os empréstimos. E, portanto, tudo isto não tem racionalidade económica. Claro. E, consequentemente, o desastre, a inflação é a melhor forma de empobrecer os que já são mais pobres. E aqueles que não têm acesso a rendimentos que resultam do processo empresarial, do processo de produção. No processo de produção vai-se aumentando os preços, vai-se cobrindo, portanto, a progressão da inflação. Mas aqueles que são os mais fracos, os reformados que têm rendimentos fixos, esses ficam numa situação que pode conduzir àquilo que aconteceu na Alemanha. Embora a Venezuela seja um país tropical e provavelmente, pelo menos para comer qualquer coisa, conseguem arranjar na rua. Mas, mesmo assim, a situação é terrivelmente, é uma crise humanitária como a Vânia referiu que poderia acontecer. Vamos só fazer uma breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos dentro de momentos. Até já.